Bom, nós já vimos agora como fazer a interpolação de alguns elementos dentro da parte HTML, né, usando variáveis que nós definimos na instância do Vue.js. Agora nós vamos ver como fazer uma renderização condicional, dependendo de algum valor que eu tenha. Então eu vou mostrar ou não dados, alguns dados, algum pedaço de dados, alguma informação na página que está sendo renderizada, que está sendo apresentada para o usuário. Então vejam só, nós vamos voltar aqui no código e vamos fazer uma cópia desse código que nós já tínhamos feito, né? E eu vou chamar ele de rendcond1, né? De renderização condicional 1. E aqui eu vou fazer só um ajuste, né? Por conta daquela questão dos acentos que nós estávamos tendo. Eu vou criar aqui um bloco chamado meta charset igual ao tf8. Vou criar esse bloco de meta aqui. Então, nós vamos mudar esse título para renderização condicional. Pronto. Vamos voltar nos exemplos que nós temos criados. Aqui. Então, eu já tenho um rend cond 1 e está com acento funcionando certinho. Aqui está a mensagem view. Eu vou colocar uma linha abaixo dela, né, para apresentar esses dados aqui, dependendo de um valor que eu tenho guardado. Né? Então, eu vou colocar aqui uma linha. Eu vou colocar aqui uma div, eu vou chamar ela de uma div, e vou colocar esses elementos todos dentro de uma div. Então vejam que quando eu fizer isso, né, vou salvar aqui, não vai criar nenhuma diferença na apresentação, vai ter aquela linha adicional, né, sendo apresentada para o usuário, e tudo isso aqui está dentro de uma div, dentro de um elemento de div. Né? E isso aqui agora eu quero apresentar dependendo de um valor que eu vou ter definido aqui embaixo. Né? Então eu vou criar aqui um valor. Para diminuir um pouco aqui o que eu já tenho de informações, eu vou apagar esse valor 1 e esse valor 2, e vou apagar essa expressão aqui. Essas informações estão guardadas, né, nos exemplos anteriores. E eu vou criar aqui uma outra informação, né, uma outra variável, né, eu vou chamar ela de detalhes, e eu vou colocar ela como true. Né? Então, agora aqui, essa div, ela vai ser apresentada, né, ela vai ser mostrada quando? Quando detalhes for verdadeiro. Então, vou colocar aqui detalhes. Veja, vou fazer assim, ó, quando show, quando detalhes for verdadeiro. Eu poderia colocar detalhes igual a true, né? Igual a true. Ou poderia colocar um valor aqui, quando o valor for igual a 42, quando o valor for igual a 100, poderia fazer isso também, né? Então, veja, se eu voltar agora aqui, né? Então, está sendo apresentado aqui os detalhes. Eu vou inspecionar esse elemento aqui, ó, para que você possa acompanhar um seguinte detalhe. Essa div está aqui, ó, e essa div aqui está o código dela, o display dela é block, está tudo certinho, está sendo apresentado. Se eu voltar agora, voltar ele para false e salvar isso aqui, né, volto para o meu código e ele não está sendo mais apresentado. No entanto, vejam que no código as informações elas estão aqui, ó, né? Só que elas são com display, com estilo, com display igual anônimo. Isso pode ser interessante para mim, se eu estou fazendo algum tipo de informações na tela que está sendo muitas vezes alteradas, eu só quero mudar o display dela para verdadeiro ou para falso. Né? Se eu apagar, se eu vier aqui, editar e apagar isso, né, o dado está sendo apresentado ali dentro. E isso pode ser interessante em muitos cenários, né? Em que eu quero mostrar uma informação e depois mostrar o inverso dela, ou poder colocar uma chavezinha que aumenta ou diminui, né? Se eu clico no botãozinho, ele aumenta e mostra umas informações detalhadas. Mas, por exemplo, se eu quero verificar se um usuário está ou não está autenticado, eu já não posso fazer com esse tipo de informação. Então, para isso, nós podemos usar um outro elemento. Eu vou fazer uma cópia e ao invés de fazer um vShow, nós vamos usar um vIf. É uma outra forma que eu tenho de fazer. Veja que neste caso, para o usuário, o resultado vai ser muito parecido. Né? Eu vou colocar aqui uma outra HR para que nós possamos ver aqui, né? E eu vou colocar aqui uma tag P, renderização
condicional com VShow. E aqui, né, vou fazer uma cópia dela. Eu vou colocar abaixo desse HR, igualzinho com VIF. Então, fiz isso, né? Renderização condicional com VShow e com VIF. Vejam, se eu voltar no exemplo, eu vou ter o mesmo resultado, né? A renderização com VShow não está mostrando nada, com VIF não está mostrando nada. Colocando o resultado como true, vamos salvar aqui, ele vai apresentar com VShow e com VIF a mesma coisa, né? E aqui, na hora que eu olhar o app, eu tenho as duas divs aqui, né? Com VShow e aqui embaixo a div que eu apresentei com VIF, igualzinho. Se eu mostrar voltar aqui para false, só para mostrar o resultado, a diferença que isso dá na construção do HTML, na renderização mesmo, né? Vejam, salvei aqui. No entanto, no resultado, vejam, aquela que eu fiz com a div, com o VShow, eu tenho o elemento aqui escondido, né? Mas aqui eu tenho com o VIF, simplesmente não apareceu aqui para mim. Não foi interpolado. Isso não foi nem, desculpa, não foi nem renderizado isso para o HTML. Então, veja, isso tem uma vantagem em alguns casos, mas se eu tenho muita alteração de valor o tempo todo, toda vez eu teria que regerar essa página, né, para poder fazer a alteração dentro, a renderização daquele espaço. Né? Enquanto que no outro eu só mudo uma tag do display none para display block ou para outro display todo que eu estou utilizando. Né? Então, vejam, tem as suas vantagens e desvantagens o uso de cada uma delas, né? Eu particularmente uso na maioria das vezes o VIF e por vezes também utilizo o VShow dependendo do cenário. Depois, nos próximos vídeos, nós vamos ver no próximo vídeo alguns usos a mais, algumas características que eu posso fazer utilizando o VIF.